Olá, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Ricardo Doria, ele que é diretor-presidente da Junta Comercial de Alagoas, a JUSEAL, que em meio às comemorações dos 130 anos de fundação, é considerada a referência nacional em digitalização e agilidade no atendimento das demandas recebidas pelo público em geral. Eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui, senhor Ricardo Doria. A Junta é um dos órgãos públicos mais antigos aqui em Alagoas, não é? 130 anos. 130 em meio a essas comemorações, ela conseguiu adequar-se à modernidade ao ponto de ser referência nesses dois aspectos que eu citei. O que foi determinante para esse entendimento sobre o trabalho da JUSEAL? Antes de tudo, boa tarde, Gorete. Quero parabenizar pelo Dia da Imprensa, que é hoje. Obrigada. A todos os integrantes aqui da TV Assembleia. Bem, a Junta Comercial, como você disse, completou no dia 26 de maio 130 anos e é um órgão que tem muita história a ser contada, né, Gorete? E o papel fundamental, a virada de chave disso veio com a lei da Rede Sim em 2007, onde colocou a Junta Comercial num papel fundamental para esse ambiente de registro de empresas, que é o órgão responsável pela integração de todos os órgãos transversais do Estado que dependem para se abrir uma empresa. Aí eu cito a Cefaz, Secretaria da Fazenda, o Instituto do Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária, a ADEAL quando trata de empresas de agropecuária, bem como a UIMA eu já citei. Então, com esse papel, a Junta ficou responsável de, dentro de um único ambiente, o empresário que for abrir a sua empresa usar apenas um ambiente para fazer todos os serviços nesse órgão. Por quê? Antes, você abria... Qual é o papel da Junta? O registro da empresa. Você entra com o nome, a Junta analisa se o nome pode ser usado, porque eu não posso abrir uma empresa com o mesmo nome de outra. Dentro dos municípios, o município trabalha para dizer se aquele endereço indicado pode-se abrir uma empresa. Após essa análise, ao cadastro dos outros dados da empresa e assim a empresa é registrada através da chancela do contrato. A partir do momento, a depender do tipo de empresa que está se abrindo, aí você vai para a licença ambiental do IMA, você vai para o corpo de bombeiro, para alvará de funcionamento, você vai para a vigilância sanitária e você vai para a ADEAL. O que é que a Rede Sim trouxe? É necessário que dentro de um mesmo ambiente todos esses órgãos estejam integrados para facilitar a vida do empresário. A partir daí, em 2011, aí eu destaco aí o meu antecessor, que foi o José Lages, ele implementou esse trabalho dentro da JUSEAL em Alagoas. E a JUSEAL foi a vanguarda dentro do Brasil. Ela conseguiu implementar, foi a primeira que conseguiu integrar todos os 102 municípios. Ouro Branco foi o último município a integrar em 2013, fazendo com que o trabalho dentro da JUSEAL em Alagoas fosse replicado em mais de 12 estados do Brasil. Por isso a Junta se destacou e durante muito tempo ela conseguiu ficar em primeiro lugar de tempo de abertura de empresa. Com o passar do tempo... Só um parênteses. O tempo natural, digamos assim, para a abertura de uma empresa seria de quanto? E qual foi a performance da JUSEAL nesse contexto? Vamos lá. A depender de cada empresa, você tem o trabalho da Junta, como eu disse, é o nome, a localização, a chancela no contrato, a empresa está registrada. Com o CNPJ, que hoje é integrado também com a Receita Federal. Esse tempo saiu ontem uma reportagem do Ministério da Indústria e Comércio, que faz esse ranking dos estados. A Junta, que durante muito tempo foi em primeiro lugar, no primeiro quadrimestre de 2023 ficou em quinto, com um tempo de 12 horas para toda essa análise. Mas por que você pode pensar, não, é rápido, é devagar? Na minha análise, o que falta, apesar de toda a integração dos municípios, é um investimento maior nesses municípios. Para você ter uma ideia, se você considerar apenas Maceió, Arapiraca e Rio Largo, dentro desses municípios estão 75% das empresas do estado.
e Maceió já é informatizado também. Isso ajuda muito na melhora desse nosso ranking. E o que é que acontece? A partir do momento que você tem 12 horas, você registra a empresa, aí você vai para licenças ambientais, você vai para alvará de funcionamento. Em alguns casos, as empresas precisam também ser registradas em cartórios. Aí, diante disso, o tempo geral sobe bastante. Vai de 12 para 30 e poucas horas, no caso, de uma forma geral. Mas o trabalho da junta hoje, de acordo com o ranking publicado ontem pelo Ministério da Indústria e Comércio, é a 5ª melhor no Brasil. O serviço dela é prestado em 12 horas. Até o registro da empresa, no caso. É um tempo, eu diria, recorde, né? Para tantas demandas que têm que ser avaliadas antes de se abrir uma empresa. E com relação à digitalização e o tempo, ainda tem muita gente em fila ou não? Acabou a fila? Não, hoje não existe mais. Assim, com toda essa sistematização, você abre uma empresa de qualquer lugar, de qualquer computador. Você não precisa ir mais na junta. Tanto eu brinco muito com o pessoal lá. Eu assumi a junta em 12 de janeiro deste ano. Eu não vi um contador ir lá na junta para conversar, porque hoje o serviço está tudo online, assim, é uma situação, a gente anda muito aliado com o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, e eles, assim, só são elogios às juntas, a junta de Alagoas, por esse serviço ser tão prático. É muito fácil hoje você abrir uma empresa. Você, com a documentação devida, você entra, você faz isso muito rápido. E a depender do município que seja, porque o que atrasa muito, às vezes, esse serviço nosso é essa questão da qualificação do endereço nos municípios. Porque o único município hoje que é georreferenciado no estado de Alagoas é Maceió. Como é que isso funciona? Quando a pessoa entra com um pedido de abertura de empresa, vai o nome para a junta e, ao mesmo tempo, ocorre essa avaliação de endereço. Maceió hoje, como é sistematizada, você vai abrir uma empresa no Benedito Bentes, na rua tal, ela já sabe que ali pode abrir aquele tipo de empresa. Ou seja, em todos os municípios do estado, a gente não tem essa facilidade. Então, quem quer abrir uma empresa, a depender da modalidade do serviço que ela vai oferecer, isso é observado sob diferentes aspectos. Isso. Não é querer e poder. Isso, exatamente. Porque assim... Dê um exemplo. Vou dar um exemplo. Para você abrir um posto de gasolina, existem várias situações. Você tem que ter uma licença ambiental. Exigências, né? Que é muito mais exigente, porque você pode também abrir uma empresa que é dispensada de licença. E hoje a nossa integração no estado é uma coisa que eu estou trabalhando fortemente para melhorar. Nós somos integrados com os outros órgãos, porém, em alguns aspectos, a gente ainda não consegue fazer um trabalho num ambiente só. Vou dar um exemplo do IMA, o Instituto do Meio Ambiente. Hoje a gente é integrado apenas para empresas que não precisem da licença ambiental, elas são dispensadas. Aí, nesse caso, você entra no nosso portal, você abre a empresa e não precisa depois ir no portal do IMA para fazer também o registro lá, porque o trabalho de integração que eu estou à frente é de integrar os sistemas para que no portal facilita.al.gov.br você faça todo o trabalho inerente à abertura da empresa. E no caso do IMA e do bombeiro, eles já têm os sistemas avançados. A gente vai integrar o sistema para que, uma forma de link, você ponha os dados, você põe a documentação e o nosso sistema alimente o sistema do IMA. Ou seja, o empresário só vai ter um trabalho. E no caso da DEAL e da vigilância, para você ter uma ideia, você vai abrir uma empresa hoje que necessita da vigilância sanitária, você tem que abrir a empresa na junta e ir lá com papel para o pessoal fazer o registro da empresa também na vigilância e dar as certidões necessárias. A vigilância e a DEAL, elas vão vir para dentro do nosso portal, então vai ser uma coisa que vai facilitar mais ainda a vida do empresário. Agilizar mais ainda. Exatamente. É verdade que pode-se abrir até a empresa através do celular? Exatamente. O portal Facilita, ele tem o aplicativo que também facilita você
abrir a empresa. Assim, o celular é mais complicado, se você tiver toda a documentação é mais fácil pelo computador, mas você consegue mesmo assim abrir através de celular. É muito ágil e prático. É a mais completa plataforma, digamos assim, de serviços online em Alagoas, pode-se dizer que é, atualmente? Gorete, eu acredito que sim, porque a Junta, ela hoje, ela não presta nenhum serviço que necessite a emissão de papel, por exemplo. Nós temos hoje mais de 50 serviços dentro do nosso portal, onde todos os serviços inerentes à empresa, seja não apenas a abertura, certidões simplificadas, certidões de inteiro teor, baixa, tudo é feito de forma online, onde não é necessário a presença do demandante, e que isso agiliza muito a vida do empresário no sentido de que ele faz tudo de casa. Com a comodidade, Com a comodidade de estar em casa. Além de órgãos como o IMA, bombeiros, como o senhor já falou, na questão das prefeituras, o que hoje se configura assim como um desafio para integrar as prefeituras, em geral? Vamos lá. A gente sabe que as prefeituras, elas têm suas prioridades. E às vezes o prefeito, principalmente de cidades menores, que não tenham muito comércio, muita prestação de serviço. Muita movimentação. Né? Eles focam muito mais no social, que eu acho que é até mais interessante, e eles ficam meio que afastados dessa modernização, no caso. Como eu disse anteriormente, a gente tem 10 municípios que englobam praticamente 90% de todas as empresas do estado. O que é que a gente está pensando em fazer? Primeiramente, a gente está integrando na totalidade todos esses órgãos transversais do governo do estado, que são IMA, Bombeiro, ADEAL e Vigilância Sanitária, para depois ir atrás dos municípios, oferecendo à própria junta a sistematização, porque hoje... Para a implantação do sistema, porque hoje o município, a partir do momento que dá a entrada do registro, ele diz, tá ok o endereço. Isso é para a abertura do registro. Mas depois, para o município dar o alvará de localização, tem que ir alguém lá no endereço para ver se está tudo ok. Checar. E você sabe que interior, às vezes, isso depende só de um servidor. Aí esse servidor está de férias. Aí um processo lá que a gente demora 12 horas para fazer o registro, ele aumenta porque passa um mês lá parado. Assim, é um trabalho que a gente faz muito, de ligar muito para as prefeituras. Sistematicamente. Então, assim, é um investimento que eu pretendo fazer, que a Junta também, já entrando em outra pauta, a Junta Comercial de Alagoas é a única do Brasil que não é autarquia. Ela hoje é ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço. E desde que eu assumi... Que diferencial se coloca dela não ser... Não, porque a autarquia você tem a sua autonomia administrativa e financeira. E foi uma coisa, desde que eu assumi, eu conversei com o governador e o governador me apoiou nesse sentido. Nós estamos já nos finalmente para enviar essa mensagem de lei para aqui, para a Assembleia. E vou tentar correr porque no dia 22 a gente vai comemorar esses 130 anos, aí eu vou tentar correr para aprovar a lei antes. Vai nos dar também mais capacidade de investimento. E essa capacidade de investimento é o que vai nos fazer ir atrás dos municípios para ter toda essa sistematização integrada. Para você ter uma ideia, hoje o estado referência no registro de empresas é Sergipe. Por quê? Eles já estão avançando dentro dos municípios, eles já sistematizaram mais de 60 municípios, o que fez com que eles avançassem nesse sentido. Hoje é o estado que abre a empresa mais rápido, em sua totalidade. Então isso é um trabalho que eu estou correndo atrás, mas como diz o ditado, primeiro eu vou arrumar dentro de casa, que é com o próprio governo, para depois ir nos municípios. Senhor Ricardo Doria, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Passa rápido. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Ricardo Doria, diretor-presidente da Junta Comercial de Alagoas, a JUCEAL, que em meio a essas comemorações dos 130 anos de fundação, ela é considerada a referência nacional em digitalização e agilidade no atendimento das demandas recebidas pelo público em geral. Senhor Doria, em relação ainda ao fato de ser uma autarquia, né, o que amarra, digamos assim, a JUCEAL no sentido dela se expandir em todo o Estado? Primeiramente que ao se transformar na autarquia, a junta começa a possuir sua autonomia tanto financeira como administrativa. E a junta comercial aqui do estado de Alagoas, ela tem uma peculiaridade, uma legislação dos anos 90, em que sua arrecadação ela só fica com 35% do que arrecada. Então é uma coisa... Mas isso está estabelecido? Em lei. Em lei. Em lei. Uhum. Isso é uma coisa que também está sendo corrigida. Isso foi o entendimento entre Gabinete Civil, Governador, Secretaria da Fazenda, para que essa arrecadação fique toda com a junta. E diante disso, com o aumento da nossa arrecadação, com o aumento da nossa capacidade de investimento, nós poderemos fazer todos os investimentos necessários de tudo que eu falei, nos municípios, nos órgãos transversais, porque esses custos dentro do sistema, é necessário você ter uma arrecadação boa para isso. E hoje a junta ela não teria essa capacidade financeira para se manter sozinha. Para fazer esses investimentos. A capacidade financeira a gente tem para se manter, até porque a junta ele é um órgão prestador de serviço que não se vê muita entrega como uma secretaria de educação, uma secretaria de infraestrutura. Hoje a gente se mantém, a gente possui financeiro suficiente para se manter, mas não para investir no que eu falei em relação ao município. Não tem essa autonomia, né? Exatamente. Falta essa autonomia. Mas assim, o governador está apoiando essa minha demanda com relação à lei. Repito, é a única do Brasil que ainda não é autarquia. Nós temos também o apoio da Federação Nacional das Juntas, do DREI, que é ligado ao Ministério da Indústria e Comércio. E eu acho que dentro de um mês isso aí vai estar resolvido e a junta vai se tornar autarquia novamente. Pois bem, novamente. Novamente, porque já foi. Exatamente. Em que período? Há muito tempo. Desde a fundação. Ela tem a sua autonomia administrativa e financeira, porque a junta é de 1893. Ou seja, ela tinha autonomia administrativa e financeira, mas com o decorrer dos passados anos, não sei mais ou menos em que período, agregaram ela à Secretaria de Indústria e Comércio atual, né? Quais são os parceiros assim mais importantes da JUCEAL e que justificam esse reconhecimento ao trabalho que ela realiza? A gente tem uma parceria muito forte com o SEBRAE, com todos os órgãos, com todas as entidades que indicam o vocalato, né? O vocalato, para eu deixar claro aqui, a junta possui um colegiado que é de indicação da sociedade civil. Aí tem a Federação das Indústrias, Associação Comercial, OAB, CRC. Então, nossa parceria basicamente é com essas entidades que dependem do nosso trabalho, principalmente CRC e OAB. OAB, eu destaco que a OAB aqui de Alagoas foi a primeira também no Brasil a fazer essa integração com o nosso sistema, porque a OAB, a
partir do momento que você abre um escritório de advocacia, além de você fazer o seu registro empresarial, você tem que ir na ordem dos advogados para também fazer o registro lá. E assim, existe uma morosidade muito grande. Ainda existe? Não. Isso deixou de existir? Deixou de existir. Com o presidente Wagner Paz, ele nos ajudou muito aí nesse sentido. Então, esses são nossos grandes parceiros, CRC, OAB, Federação das Indústrias, Associação Comercial. Que segmentos constitui a maioria das empresas instaladas aqui em Alagoas? Gorete, isso é uma pergunta difícil, porque nós temos 270 mil empresas ativas no estado. Então, mas muito comércio. Microempreendedores individuais são representativos? Sim. Muito. Assim, na verdade, o MEI, a gente não abre MEI, né? MEI é direto na Receita Federal. Mas a gente tem todo tipo de empresa, SA, cooperativa, consórcio, é uma gama muito grande, assim, mas é muito dividido, sabe? Limitada. E muitas empresas de pequeno porte, naturalmente. Sim, tem bastantes, assim. E a nossa campanha publicitária aí dos 130 anos, a gente quis fazer uma pegada de pegar essas empresas de pequeno porte que não são formalizadas. Tanto é que me fugiu a frase da campanha é formalize-se. Porque existe muita empresa no sentido informal, para a necessidade de se formalizar, de ter o seu CNPJ, de ter sua inscrição estadual, de pagar seus impostos, porque assim, a partir do momento que houver toda essa integração com todos os órgãos responsáveis, pra você ter uma ideia, o IMA, ele possui no cadastro dele 3 mil empresas, e nós 270 mil. Então, com o cruzamento desses dados, vai dar mais possibilidade do bombeiro, do IMA, fazer a fiscalização, e isso vai ser importante, que todas as empresas se formalizem para isso. Agora, certamente que essas empresas que não estão em dia, né, que não estão sendo visualizadas pela junta ou pelo governo, de certa forma, isso ocorre por falta de fiscalização, não? Você fiscaliza a partir dos dados que você tem, não é isso? A junta não é um órgão fiscalizador. Que órgão poderia ser auxiliar a junta nesse sentido? Todos os órgãos inerentes à sua atividade. Vou dar um exemplo, a OAB. A OAB, ela fiscaliza empresas que têm um KENAI, que tem algum sentido parecido com a advocacia, que presta serviços jurídicos. A OAB tem lá seu órgão fiscalizador. O CRA, Conselho Regional de Administração, também tem esse problema, que empresas abertas com KENAI diferente estão atuando como empresas de administração. É uma irregularidade, né? É uma irregularidade. E a gente trabalha com essa turma, o CRC também, fornecendo dados que a gente tem dentro dessa gama de 270 mil empresas, a partir do momento que eles precisam. Quero empresas com KENAIs tais. A gente passa e possibilita para eles fazer uma fiscalização mais assertiva. KENAIs, traduzindo? KENAI é o seguinte, quando você faz um CNPJ, você determina qual atividade você vai fazer em sua empresa. E hoje a Receita Federal lhe dá uma possibilidade de você abrir empresa com diversos KENAIs. E às vezes isso ocorre e... Dificulta no cruzamento das informações. Dificulta no cruzamento, né? E às vezes o empresário abriu essa empresa com segundas intenções, entendeu? De burlar alguma legislação, de burlar algum pagamento do imposto devido, entendeu? E a gente precisa trocar essas informações para ter uma fiscalização mais assertiva nesse sentido. Pois bem, isso diria que é um dos desafios da JUSEAL? Pode-se dizer assim? Pode, sim. E, assim, falando até nesse sentido da fiscalização, uma coisa também que eu estou encampando junto ao Ministério Público, nós sabemos aí que Alagoas tem uma gama de crimes relacionados à fraude fiscal. E na pessoa do Dr. Ciro Blatter, que é o
coordenador do GAESF. Já me reuni com ele várias vezes esse ano, desde que eu assumi. E a gente está nessa parceria também com o Ministério Público, para que de forma preventiva, através de dados que eles pedem para a gente, eles possam atuar nas operações. Porque o que ocorre? A facilidade também gera perigos, né? Hoje em dia é fácil abrir uma empresa, não significa que o nosso sistema é falho. Mas a desburocratização também traz alguns ônus, que é a facilidade de se obter de forma ilícita, de acontecer as fraudes que a gente vê por aí. E hoje a Junta está muito alinhada com o Ministério Público. Isso é importante. Nesse sentido, porque isso aí está na imprensa. Nos últimos anos, Alagoas sofre muito com essa questão de fraude fiscal, de notas emitidas. Isso é evasão de divisas, inclusive, né? E é um dinheiro que se perde, que podia estar sendo investido em construção de escola, de creche, esse tipo de coisa. Então, eu queria destacar também, porque você estava falando de fiscalização, essa parte que a gente está muito alinhado aí com o Ministério Público. Pois é. Nós falamos sobre abertura de empresas. E para fechar empresas, que havia, não sei se havia ou ainda há, a dificuldade que as pessoas têm, sobretudo os pequenos comerciantes, né, de fechar da forma correta a sua empresa, porque isso gera problemas futuros se ele quiser voltar ao mercado, né? Não, o fechamento da empresa é tão fácil como abrir. Nosso sistema, nosso portal Facilita Alagoas, ele tem um passo a passo que você precisa fazer. É só aquela alteração de fechamento da empresa, você juntar, e online você faz isso sem sair de casa também. Não tem problema nenhum, você não precisa ir lá. Da mesma forma que você abre de casa, você fecha de casa, entendeu? Pois bem. E o trabalho que se tem para abrir empresa, trabalho entre aspas, né? Porque agora está tudo facilitado. Pode ser em qualquer horário? Qualquer horário, 24 horas o portal funciona. E a gente às vezes esse tempo de abertura, ele sobe um pouco também justamente por causa disso. Porque tem contador que abre empresa 3 horas da manhã, dia de sábado, aí o sistema só vai alimentar na segunda. Na segunda-feira. Mas isso é uma facilidade que hoje em dia se tem também no Poder Judiciário. Hoje também o governo de Alagoas é todo digital também, os processos. É uma facilidade, até porque a vida corrida, às vezes não dá tempo de fazer durante o dia, a pessoa de casa vai e faz a qualquer momento. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, é 1 minuto só. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Ricardo Doria, que é diretor-presidente da Junta Comercial de Alagoas. Senhor Ricardo, falemos agora sobre as empresas antigas, né, que formalizaram sua atividade há muitos anos e que nessa época era feita pelos cartórios, nos cartórios, melhor dizendo. Como adequar as novas tratativas que se dá para a abertura de empresas? Bom, a depender do tipo da empresa, agora, você pode adequar, você
Antigamente, como o registro era feito no cartório, você pode adequar para a junta comercial. Aí há diversos passos, porque empresas cartoriais, elas passam por votação do colegiado de vogais. Como eu tinha falado antes, o colegiado de vogais são representantes indicados pela sociedade civil, onde há certo tipo de empresa que não se abre assim numa decisão do sistema, por exemplo. O vocalato, né, que nós chamamos, nós temos 3 turmas de 3 vogais, e todo final de mês a gente se reúne numa sessão plenária que discute mais sobre a gestão da junta comercial em si. E os vogais, eles são responsáveis por debaterem sobre a abertura de cooperativas, de consórcios, que são empresas de maior complexidade, entendeu? E o trabalho desses vogais é essencial porque a partir do momento que você não tem, através do sistema, a possibilidade da agilidade disso, os vogais, eles se reúnem de forma presencial ou online. A pauta é aberta durante a semana, mas a agilidade na votação. E isso tudo caminha de uma forma bem ágil também. Voltando para a questão das empresas de cartório, para você ter uma ideia. Há alterações que entram lá na junta de empresas que a última alteração do contrato social ainda está em cruzeiro. Para você ver como são as coisas, né? Então, assim, às vezes é uma empresa antiga, de família, que não necessita muita alteração. Exatamente. Aí deixa lá registrado em cartório, mas assim, a depender do tipo da empresa... Tem que atualizar Tem que atualizar, passar para fazer uma alteração, dar entrada na junta, que a gente consegue fazer o registro lá. Pesquisei aqui e vi que somente nos 4 primeiros meses de 2023... foram abertos 12.186 novos negócios. A junta, fornecendo esses dados, mostra a evolução do mercado aqui no estado, não é? Pela facilidade hoje que a gente tem dessa abertura de empresa, os números são crescentes cada vez mais. E assim, a gente gerando notícias boas assim, da economia. Saiu hoje que o Brasil foi o 5º país que mais aumentou seu PIB nesses primeiros meses dos anos. E assim, mudou a política econômica, Mudou a política econômica. Mudou tudo, na verdade. E por ter essa agilidade de abertura, os números sempre crescem. Como eu disse, a gente tem 270 mil empresas ativas para a gente, né? Pode ser que algumas não estejam funcionando, mas a grande maioria está funcionando. E esses números do primeiro quadrimestre aumentaram em cerca de 15% sobre o ano passado. No mesmo período do ano passado. Também o começo do ano passado pegou um pouco do fim da pandemia, exatamente. Esse tipo de situação, mas os números sempre crescem em virtude dessa agilidade que você tem hoje de entrar na formalidade e sair da informalidade. Né? Pois é, sair da informalidade. Sabe-se que grande parte dos empreendedores são pequenos empreendedores. O que... Por ser pequeno, ele também tem de estar atualizado junto à junta comercial. Por exemplo, o dono de uma mercearia pequenininha, ele tem de registrar esse empreendimento? Ele tem, né? Porque qualquer tipo de comércio você gera imposto. E para você pagar esse imposto, você tem que se formalizar. Mas não é a realidade, né? Mas não é a realidade, porque as pequenas... como se diz, os pequenos comércios de bairros periféricos, às vezes a pessoa não se formaliza em virtude disso. Mas também, ao mesmo tempo, ela é pouco instruída de saber os benefícios que você tem também de ser formalizado. Então, o que é que ocorre? Quando você não é formalizado, você deixa de pagar imposto. Mas a partir do momento que você é descoberto, vai gerar todo um transtorno para a vida da pessoa. Pessoal e empresarial. Exatamente. E com a facilidade que existe hoje, a melhor maneira de você ter o seu negócio é formalizando. Não justifica não formalizar. Não formalizar, não justifica, até porque você
vai estar... Lógico que o brasileiro é um povo que reclama muito de imposto, né? Mas temos uma carga tributária terrível. Terrível, né? mas temos assim, que admitir isso, né? Temos sim, mas assim, eu sou da opinião de que você gerando imposto, você vai gerar também benefícios para a sociedade inteira, entendeu? É como no caso que eu falei da nossa parceria com o Ministério Público. Eu tenho a vaidade de querer botar a junta novamente em primeiro lugar. Mas, eu até comentei isso com o doutor Ciro, quando eu estive na reunião, eu ficaria muito mais orgulhoso de ser reconhecido como a junta que mais combate a fraude fiscal no Estado, porque isso aí... Que é o mais importante. Isso aí, num pensamento macro, você vai estar ajudando a combater a fraude fiscal e o Estado vai ter muito mais capacidade de investir em outras coisas que beneficiam toda a sociedade, na verdade. Então, como é a cara da nossa campanha, você que não é formalizado, pode procurar a junta, entrar no facilita.l.gov.br, que é muito fácil você abrir o seu negócio. O que as pessoas temem, assim, em geral, no boca a boca, de saber que por que não formaliza? É muito mais a questão do imposto e gerar uma obrigatoriedade na sua vida, né? De você vender lá seu chiclete, você vai estar pagando o imposto na compra, na venda. A informalidade é isso. Basicamente é isso. É você ter que ter a obrigatoriedade de, por mais que você não concorde, mas você ter a obrigatoriedade com o Estado de pagar imposto, de recolher imposto. É isso que eu acho que leva o pequeno empresário a não se formalizar. Assim. Esses novos negócios, é um termômetro também que pode ser feito pela junta, de saber, é possível saber que segmento, digamos assim, está expandindo no Estado. Nós temos aí a questão do turismo, não é? E a região apresenta também uma evolução na abertura de empresas. Isso, de fato, pode ser uma consulta que se faça à junta nesse sentido. A gente tem esse dado, mas assim, a grande maioria é comércio e varejo, né? Comércio e varejo. A indústria do turismo, ela é uma indústria que emprega muito, mas ela é muito, em termos de abertura de empresa, muito seletiva. Você vai ter lá o teu restaurante, você vai ter um hotel, você vai ter aquele cara que tem uma empresa de turismo de transfer. É uma indústria grande, mas em termos empresariais restrito. Agora, ela gera muito emprego, né? Principalmente na parte... Isso aí eu posso falar que eu passei 3 anos no desenvolvimento econômico do turismo, né? O turismo é a segunda maior geração de emprego do Estado. Porque o hotel, um hotel... Você tem uma ideia, o Vila Galé, Barra Santo Antônio, eu já estou fugindo totalmente do assunto. E foge da informalidade também, né? Aí eu já estou fugindo totalmente do assunto da junta. O Vila Galé, que a gente conseguiu trazer à época, ele gerou mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. Então, é uma indústria que emprega bastante, mas a questão empresarial ela é muito pequena no sentido assim. Você tem um monte de restaurante que é ligado ao setor do turismo. Aí você tem os hotéis, você tem aquela empresa de transfer, mas o segmento maior que a gente tem lá é comércio e varejo. A informalidade, quer dizer, tem que ser considerada. Agora, o grande atrativo que poderemos ter é na vinda de indústrias, né, para o Estado. Sim, o Estado ele é campeão na questão do Prodesem, né, que é o incentivo fiscal. Mas assim, a grande maioria de empresas abertas na junta são empresas menores, de comércio e varejo. A indústria ela é muito fomentada pela questão dos polos industriais que nós temos, do polo de Marechal, vai abrir agora um polo em Arapiraca. E assim, descentralizando e criando no entorno também mais comércio. Criando desenvolvimento regional. As estradas ajudam também, aí que Alagoas é um grande case de sucesso, tanto é que nós temos lá o nosso ministro, ex-governador, Renan Filho. Tudo gera abertura de empresa, né? Uma estrada, empregos tem que ter empresas. Né? Uma estrada, uma indústria, tudo é um ciclo só,
onde todo mundo tem a oportunidade de gerar emprego, de abrir seu negócio, e a junta está aqui para ajudar aí, pessoal. No geral, quem faz a junta, como vê esse trabalho sendo reconhecido nacionalmente? É gratificante, assim, apesar de eu estar apenas 4 meses lá, eu acho que a gente está caminhando para melhorar mais ainda essa integração aí dos órgãos estaduais e mais à frente dos municípios. E a intenção é uma só, é recuperar nosso primeiro lugar. A gente já deu uma melhorada comparando com o ano passado. O ano passado a gente terminou em 10º e no primeiro quadrimestre já estamos em 5º. Uma escalada considerável, né? Porque de 3 anos para cá, a gente começou a cair, mas retomou o crescimento. E a expectativa é que mais para frente a gente consiga estar em primeiro novamente. É isso. Quando se fala em junta comercial, em JUSEAL, as pessoas não têm ideia, ainda grande parte das pessoas não tem ideia do que seja, né, a JUSEAL. E nesse sentido, o que é que a junta tem feito no sentido de abrir as portas para a população? Bom, a gente tem nossos canais de atendimento, a partir do Facilita Alagoas. Nós temos nossas redes sociais também, porque a junta, como um prestador de serviço... Muito específica, né? É muito específico, mas a gente tem atuado aí Tivemos 2 edições agora do governo trabalhando, nós levamos nossos serviços para lá, baseado nessa questão do formalize-se, mas também, às vezes, o comerciante, lá o cidadão, ele não sabe, como você disse, para que serve a junta, né? E a junta é um órgão importantíssimo, porque é a entrada da abertura do ambiente de negócio, onde vai gerar distribuição de renda, geração de emprego. É um órgão essencial aí para todo um funcionamento de uma cadeia produtiva, mas a gente pensa também, a partir do momento que conseguimos virar essa autarquia e ter mais capacidade de investimento, dar mais visibilidade para a junta. Certamente. Estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente. Então, eu gostaria de deixá-lo à sua disposição para alguma consideração. Agradecer, Gorete, pelo convite, parabenizar mais um dia pelo Dia da Imprensa. Obrigada, em nome de todos os profissionais que trabalham no Poder Legislativo. Da TV Assembleia. E dizer que a junta ela é um órgão que presta serviço essencial para o Estado como um todo, que é a integradora desse ambiente de negócios e que estamos buscando cada vez mais nos informatizarmos mais, chegar nos municípios e a partir daí gerar muito mais facilidade no ambiente de negócio do Estado. É isso. E vamos esperar acontecer e evoluir o trabalho da JUSEAL. Obrigada, senhor Ricardo Doria, por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Até mais, Gorete. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.